Então, existe aquela expressão bíblica, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, né? E eu estou aqui vivendo essa manhã e desejoso de estar cumprindo o ID, né? O ID do Senhor, né? Ele fala, ide por todo mundo, né? E pregar aí a minha palavra, né? Que é viva e eficaz, né? E ela é mais penetrante do que a espada qualquer de 2 gumes. E penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, né? Apta para discernir intenções do coração. Essa palavra viva, esse Deus vivo, né? Esse Cristo vivo. E as emoções ficam à flor da pele, olhando nas crianças, né? Das tais é o reino dos céus. E vendo a simplicidade, né? Vendo a simplicidade da nossa caminhada. E toda vez que eu faço esse tour no litoral capixaba, ali ao fundo está o Monte H, faço divisa ali com, muito próximo dali está a cidade de Marataízes. Eu queria ir lá dar um abraço na filha do Raul Sampaio, né? Ele, meu sogro, estaria aí fazendo 90, eles são de 1928. E, meu Deus do céu, como passa rápido, né? Eu lembro aqui do Roberto, dividindo o palco com Raul Sampaio. Roberto com 30 anos ali em 1971. E a canção, né? Eu passo a vida recordando. Cachoeiro, cachoeiro, vim ao Rio de Janeiro pra voltar e não voltei. E é interessante que essa canção do Raul Sampaio foi um grande sucesso, né? E se tornou o hino de Cachoeiro. E esses 2 filhos de Cachoeiro, né? O Raul Sampaio, o Roberto Carlos tinham os mesmos, tinha isso em comum, né? Tocar violão. E o João Gilberto, né? De Juazeiro, ele descobriu a batida perfeita do violão, né? Sede perfeito, porquanto perfeito é o Pai que está nos céus. E lá em Juazeiro, ele nasceu lá em 1931. 10 anos depois nasceu o Roberto e eles foram encontrar na década de 50. E Roberto gravou o primeiro CD, né? A carteira de identidade do músico naquela época era o vinil, né? Se você tivesse um vinil, e aí você levava na rádio e a rádio ia tocar a sua música. Então o Roberto lançou seus 2 primeiros vinil, muito em função do João Gilberto. E posteriormente ele lança aquele Louco por Você. Tem uma foto linda da Deisimar com os meus amigos lá, o Márcio Greg e o Wagner, né? O Wagner Sadi, que foi um músico da época da Jovem Guarda. E ali naquela década de 60, mais precisamente em 62, 63, aí veio na Split Splash, o Roberto no Calhambeque, no Cadillac, atravessando a Afonso Pena. E aí teve a década de 60, nós tivemos aquela guerra de Israel, 6 dias, né? Israel venceu a guerra, coincidência, 10 de junho, no dia do aniversário do João Gilberto, o Estado de Israel estava vencendo aquela guerra. E o que a gente aprende, né? Na simplicidade, na simplicidade das coisas de Deus, né? Eu estou aqui olhando as areias, né? E estava observando as estrelas. E que bom, né? Deus é bom o tempo todo. E Abraão, né? Abraão viveu aquele espetáculo da fé. Até por isso ele é o pai da fé. E quando a gente olha para esses vultos da história, Abraão, Isaac, Jacó, a gente vai lembrar daquele momento ali,
de Deus em Cristo, né? Unindo o coração do homem ao coração do Pai. Toda vez que eu venho na praia, eu me coloco de joelhos, né? E glorifico a Cristo Jesus, sabe? Eu tive o prazer de conhecer o pescador aqui, o Robinho. Ele está lá em alto mar, né? Deve voltar daqui uns 5, 6 dias. Que Jesus possa abençoar o Robinho ali. Ele nos deu um peixinho, né? Pra gente levar para BH, pra gente fritar lá em BH. E que coração amoroso. O que que eu penso disso? E Deus tem nos feito pescadores, né, de almas, né? Um dia você é pescador de peixes, um dia você é pescador de almas. E que a gente possa preferir uns aos outros em honra e discernir entre o que é de Deus e o que não é. E como diz a canção, né? Eu sei que não sou nada, né? Mas Cristo é tudo em mim. Estou lembrando aqui dessa areia. A minha netinha estava com 9 meses. E a alegria dela de poder sentir o toque, né, das ondas e vivendo esse espetáculo da fé. Então, a Deus, né, toda a glória, todo louvor, toda adoração, porque Ele é digno, né? Ele é digno. E nós também, na nossa simplicidade como servos de Deus, né, reconhecer que nós somos apenas servos do Deus vivo, né? Mas maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu não sei se eu vou voltar aqui tão cedo. Hoje é 8 de julho. E eu estou lembrando aqui de um acidente do helicóptero, né? Com o comandante Rolim. Lá em 8 de julho de 2001. E eu estava no pós-operatório. E ao longe eu observava um avião de pequeno porte descendo ali no aeroporto da Pampulha. E para mim é um presente de Deus, né? 23 anos depois, eu estou lembrando daquela música, né? Um dia areia branca, seus pés irão tocar, e vai molhar teus cabelos, as águas azuis do mar. Janelas e portas vão se abrir para ver você chegar. E meu irmão, ano passado, estava conosco, né? E no dia 22 de março, no dia do Luiz Guedes, aniversário do Luiz Guedes, 64 anos, meu irmão falou assim: nossa, eu tô a fim de ir na praia, eu tô a fim de tocar nas águas azuis do mar. E ele estava muito feliz porque ele tinha feito um procedimento cirúrgico e tinha corrido tudo bem com ele. Mas infelizmente naquele 24 de março, no dia que o Leonardo Torquete estava fazendo aniversário, e meu irmão ele teve um desconforto, né? Ele tinha tomado um anticoagulante e esse anticoagulante deu um efeito colateral e ele nos deixou ali no ano passado. E um ano difícil, um ano de perdas do ano passado. Mas o que a gente vai extrair de tudo isso, né? A Bíblia fala, né? Ele virá nas nuvens, né? Buscar os que dormem no pó da terra, né? E depois nós, os que estivermos vivos, subiremos e estaremos para sempre com Ele. Nós estamos vivendo a era da igreja, né? A era da igreja, é o tempo da gente viver uma vida de oração, uma vida de súplica, buscar, né, e clamar e interceder, porque, meu irmão, nós não temos mais tempo a perder, né? E muitas vezes a gente fica cocheando entre dois pensamentos e tudo passa, né? Tudo é uma tola vaidade, né? O que não é vaidade, né? Vaidade é você estar na presença do Espírito Santo, da pessoa mais importante da face da terra, né? É você estar na presença do Espírito Santo de Deus. E eu deixo esse mimo, né, dos aniversariantes. Ontem foi aniversário da minha cunhada. Dia 23 agora os gêmeos também vai fazer o mesmo número de idade, né? 57 anos.
E quando eles estavam lá em 2013, né, o R-49, o Meteoro Atleticano ainda estava voando, né, dentro das 4 linhas, ganhou aquela Libertadores. Aí depois veio a Copa Brasil, né, em 2014. E de igual modo o Cruzeiro estava voando, né, com o Fábio, ganhou o brasileiro ali, Marcelo Oliveira, o técnico, né, e o Tinga, né, e tanto o Tinga quanto o Ronaldo Gaúcho, eles chegaram em Belo Horizonte ali, né, o Tinga para defender as coisas do Cruzeiro e o Ronaldo Gaúcho para defender as coisas do Atlético. E 2017 o Tinga ainda teve aquela ascensão lá no Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou também a Copa Brasil 2017, 2018, né? E aonde está 2018, né? Teve um evento com a Aline Barros, Fontes da Vida, 27 de maio de 2016, né? 8 anos depois eu lembrei disso, né? Eu tinha descido aqui a praia no dia 6 de julho de 2018, né? O Raul Sampaio estava fazendo 90 anos e a nossa querida Aline Abreu estava fazendo 27 anos. Ela acaba de fazer aniversário agora de 33 anos, né? A idade de Cristo, né? 33 anos da idade de Cristo. Meu irmão, nós estamos vivendo a era da igreja, né? A igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia, né? A igreja de Filadélfia tem um azeite, né? A igreja de Laodiceia não tem um azeite. Se você está vivendo sem o azeite da presença de Deus, lembra da parábola das 10 virgens, né? E a palavra virgindade tem a ver com a pureza, né? Com a pureza de Cristo, né? E ele nasceu no ventre de uma mulher, né? Por isso ele, como homem, né? Como homem, ele pode pegar na sua mão, que ele veio em carne e osso, né? Então ele veio em carne e osso. Como homem ele pode pegar na sua mão. E como Deus ele pode pegar na mão do Todo-Poderoso e fazer essa conexão, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu, né? E tem 3 coisas que testificam, né? Na terra, né? E uma das coisas que testifica e que a gente não pode abrir mão, né? É do homem da cruz do meio, né? Jesus é o homem da cruz do meio. Ele derramou sangue precioso, né? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Teve silêncio no céu por 1 hora, né? Aí eu lembro daquela cena dele lá no Getsemane, né? Suor e lágrimas, ele gotas de sangue, né? Aquela agonia, mas Jesus já sabia, né? Ele fala que para isso ele veio, né? E Pedro, acreditando que não ia se intimidar e se acovardar, acabou negando ele 3 vezes, né? E depois Pedro foi confrontado, né? Pedro, tu me amas? 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? Pedro ouviu aquela voz, né? Eis meu filho amado, nele me comprazo. A ele eu vi. Essa voz também está lá em Apocalipse, né? E santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, né? E nós sabemos que tudo que foi criado, né, para o nosso ensino foi criado, né? Todas as coisas, né, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, se você ama a Deus, Ele vai cooperar com você, né? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, né? E Ele fala, né, eu já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos, né? Porque o amigo, né, o amigo fica para sempre, o servo não fica para sempre. Jesus é aquele valente, né, que amarra o valentão, né? Quem que é o valentão desse mundo? Né? Quem que é a valentona desse mundo? Meu irmão, você não tem compromisso com o rei dos demônios, que é Beelzebul, e nem compromisso com Jezabel, que é a rainha das trevas. Você tem que ter compromisso com a igreja, porque as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Você tem que congregar, meu irmão. Você tem que abençoar seu pastor, né? Você tem que ir numa igreja local. Não fica caçando igreja longe da sua casa, né? Procura uma igreja local. Procura colocar sua vida no altar, porque as brasas vão arder continuamente no altar. O fogo jamais se apagará, porque esse é o propósito de Deus, né?
está lá no livro de Levíticos, né? Esse é o propósito de Deus. Ele quer que a gente tenha uma vida, mas não uma vida medíocre, né? Não uma vida qualquer, né? Ele não quer que você seja um turista. Você passa por esse mundo como um turista, né? Eles falam que aqui é a praia dos mineiros, né? E meu pai falava assim, eu não sou marinheiro, né? Meu pai brincava com a minha mãe. Mas meu pai, ele pisou nessa areia aqui, né? E ele é a minha referência. Meu pai estaria com 99 anos, agora no dia 18, e naquele 18 de julho de 2001, eu consegui levantar da minha cama. Eu ainda estava cheio de cicatrizes, e eu fui lá dar um abraço do meu pai, e eu lembro daquela transferência de unção. Eu senti a unção do meu pai na minha vida. Ele orou por mim, né? Ele era introspectivo, ele era um homem simples, ele cuidou dos filhos, netos, né? E para encerrar, encontrei com o xará do Beto Guedes, né? Ele vai fazer 40 anos agora. E a minha sobrinha vai fazer 40 anos, a caçulinha da minha filha, né? Dia 28 de setembro. Dia 27, no Raul do Cruzeiro faz 80 anos, né? E o que a gente aprende disso? Josué e Caleb, eles estavam com 80 anos, né? Quando Deus chamou eles para a obra. E eu glorifico a Deus porque maior é Ele que está em nós do que o que está no mundo. E que a gente possa entender que muito mais do que ouro e prata, né? A Bíblia fala assim, não tenho ouro, não tenho prata, né? Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Meu irmão, não fica cocheando entre dois pensamentos. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Nós temos que viver cada dia como se fosse o último dia das nossas vidas, né? Nós temos que viver como se fosse o último dia das nossas vidas. Nós não temos que ficar cocheando entre dois pensamentos, né? Eu creio, assim, para a glória de Deus é que eu falo isso. Eu creio que Ele tem nos dado uma postura de ser reis e sacerdote, né? Nós somos reis e sacerdotes dessa geração. E Ele vai nos usar com poder e graça, porque Ele tem pressa de abençoar, Ele tem pressa de amar, Ele tem pressa, né, a Bíblia fala, né, que Ele cogita meios, né, de alcançar aqueles que estão sendo sentenciados para a morte, né. Havia sobre mim uma sentença de morte, né, mas a igreja orou, né, as irmãs lá do ciclo de oração pagaram o preço de oração por mim, né, os pastores. Na terça-feira eu recebi a visita do pastor Geraldo Campos, né, o colegiado dos pastores da igreja. Na quinta, os pastores da igreja Altar em Chamas, pastor Cosme. E eu tive o prazer, né, de ter a companhia da Nínive, fisioterapeuta, na parte da manhã, e a Paula na parte da tarde. E eu quero mandar um beijo, né, no coração do Dr. Sirene. Abaixo de Deus foi suas mãos, né, que costurou o meu abdômen. Eu com 7 sondas, e eu glorifico a Deus. Eu estou aqui hoje, 23 anos depois, né, para agradecer. O senhor estava com 43 anos, o senhor acaba de fazer 66 anos, né? Dia 6 de julho, né? E agora, dia 14, o Palharins faz 69 anos e 23 anos do DVD Preciso de Ti, um coral de 200 mil pessoas no Mineirão. E eu tive agora a honra, né, de estar com a Camila Barros na quarta-feira, 26, e um dia antes, 3 dias antes, foi sábado, né? Aquele Mineirão, eu senti ali na intercessão, e eu ali, né, senti que Jesus estava abraçando aquele Mineirão, né? E quem esteve lá em Belo Horizonte sabe o que eu estou falando, né? Que unção, né? Aquela unção de cura, aquela unção de restauração, aquela unção de alegria. E eu fiquei muito honrado de estar ali com Camila Barros, né? Com aquelas Aline Barros. E a Deus toda a honra, glória, sabe? A Deus todo louvor e adoração. Meu irmão, busca, né? Buscar enquanto se pode achar, né? Nós temos esse privilégio, né? Até os anjos, né? Até os anjos queriam fazer isso que nós estamos fazendo.
Eu tenho certeza absoluta, se o apóstolo Paulo tivesse, na época dele, um smartphone, o apóstolo Paulo ia, ele, em vez de fazer cartas impressas, né, igual ele fez muitas cartas boas, eu amo a carta de Efésios, a carta de Gálatas, Colossenses, Filipenses, né, a carta aos Coríntios, todas as cartas que o apóstolo Paulo fez, mas uma carta que eu nunca vou deixar de esquecer, né, é a carta viva da unção que eu recebi lá na igreja da Floresta, quando o pastor Glauco Terra Pinto, né, colocou a mão na minha cabeça, né, e falou comigo: meu irmão, você está cheio do óleo, você está cheio do óleo da intercessão. Jesus está me mostrando que você vai ser um grande intercessor. Meu irmão, isso não tem preço, né? Quem é de Belo Horizonte sabe quem é Glauco Terra Pinto, né? E também eu agradeço a vida ao colegiado da Comunidade Nova Vida, pastor Divino Pereira, que pelo conjunto da obra, a nossa associação fez 30 anos, né? E pelo conjunto da obra ele abençoou o Guido, me abençoou, e nós tivemos aquela consagração pastoral, eu como evangelista, né? E o meu irmão Cláudio também foi consagrado pelo pastor Márcio Valadão. Meu irmão fez 73 anos agora, em 15 de maio, né? A igreja que eu amo, que eu sou fundador, também fez aniversário de 37 anos, né? No dia que a pastora Ângela Valadão fez aniversário, né? E ela idealizou, né, a torre de oração, e a torre de oração lá na igreja do pastor Geraldo Campos. E é uma igreja que está lá, passando os seus, enfrentando os seus obstáculos, mas vivendo um espetáculo da fé com o pastor Cristiano lá, que eu quero mandar um abraço para ele, né, com a minha cunhada Elisete Cunha, que está lá também, e as irmãs, irmã Betinha, todas as irmãs Darlene, essas irmãs amadas que pagaram um preço de oração. E a irmã Betinha fez 80 anos, né? E que Deus nos dê essa capacidade da gente discernir entre o que é dele e o que não é, né? E viver cada dia como se fosse o último das nossas vidas. Que o Senhor Jesus abençoe a todos, né? Você quer mais uma pauta do Carlos Cunha, direto aqui do litoral capixaba, né? Eu devo ainda ver se eu consigo passar em Guarapari. De qualquer maneira, que é Piúma, é um dos lugares que meu pai teve, né, com minha mãe, e ele amou esse lugar. Logo ali depois do Monte Agata Marataízes, e nós perdemos a Ludmila Fermer e o Raul Sampaio no mesmo dia, né? Isso aí há 3, 4 anos atrás, eu não tenho essa lembrança agora. E uma das vozes mais sublimes é da Ludmila, né? Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Meu irmão, Jesus é o único que nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu uma batalha. E se ele venceu a morte, se o túmulo está vazio, aonde está a vitória da morte, né? Aonde está a vitória da morte? Que o Senhor Jesus te dê vida, e vida em abundância. Um bom dia a todos, né? Aqui está perto de meio-dia. Que Deus abençoe a todos.